Aqui no meu canal do YouTube, eu vou falar muito da espiritualidade, eu vou falar também muito da mentalidade forte, uma mentalidade de crescimento. Eu também vou falar bastante de empreendedorismo e vou falar, de um geral, da prosperidade. A prosperidade, para mim, é um todo. É, é tua vida equilibrada emocionalmente, financeiramente, teus relacionamentos, tua espiritualidade, teu intelectual. A prosperidade, ela é abundante, né? Ela transborda de, 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 de resultados positivos, na verdade. Então, para mim, a prosperidade é isso. É um ser humano que transborda coisas boas, coisas positivas na vida deles, resultados bons. Né? Então, eu falo muito disso. Isso aconteceu com a minha vida, gente, desde o início, ali, desde os meus... Eu fui um garoto humilde, pobre ali, né, que não tinha tanto resultado quando era criança. Sou dislexo e tinha um problema muito sério comigo de aprender. Então, mas eu soube lidar com essa situação. Eu não sabia que era dislexo. Eu usava de algumas estratégias para eu poder surfar na vida. E ali, nos 14 anos, quando eu tive a minha experiência com Deus, a minha vida foi transformada completamente. Fui para os livros, li muito, aprendi muito. Vocês não têm noção como eu aprendi nos meus livros. Eu li Algumandino, né? Eu acho que até falei em outras plataformas, não sei se eu cheguei a falar em algum vídeo aqui. Algumandino, o maior vendedor do mundo. Eu me apegava com a leitura e aquilo ali treinou meu cérebro. A leitura treinou muito. E também me aproximei fortemente de Deus, dos princípios, né, de Deus, para onde eu pude aplicar todos eles na minha vida. E um dos princípios que eu vou ensinar você aqui, ó, é a confiança total em Deus, a confiança plena em Deus. Aqui no início do canal, eu vou contar algumas experiências espirituais bem fortes que marcaram minha vida, até para você me conhecer melhor. Então, eu morei no Rio de Janeiro, em São Paulo, 2 anos, servindo ali uma igreja, pregando o evangelho, porque quando eu tive minha experiência espiritual, eu me aproximei tanto dos livros, como queria aperfeiçoar minha vida espiritual, que eu não tinha noção. Eu nunca tinha sido batizado antes numa igreja, nem católica, nem evangélica, nada. E depois daquela experiência, eu fiquei com muita vontade de saber mais sobre isso. Hoje não tenho religião, eu tenho uma minha conexão muito forte com Deus, com Jesus Cristo, né? Essa conexão é fortíssima. Eles me orientam, eles me guiam todos os dias eles me guiam e fazem uma diferença na minha vida. Quando eu chego de São Paulo com 19 anos, em 84 para 85, eu chego ali e eu vou direto para o Pará. Eu vou direto para o Pará. Eu vou ali iniciar uma compra de ouro, que também já falei nos vídeos, e aqueles momentos que eu experienciei dentro daquela floresta amazônica, ali comprando ouro por 5 anos, eu usei esse princípio de confiar muito em Deus. O princípio mais poderoso que eu uso na minha vida. Haroldo, então, quando a pessoa confia em Deus, as preocupações diminuem? Drasticamente, as preocupações diminuem. Drasticamente. Ó. Eu estou aqui viajando hoje no sul de Santa Catarina. Eu viajo pelo Brasil todo, conheço o Brasil, amo viajar pelo esse Brasilzão, amo esse país. Esse país é maravilhoso, as pessoas são maravilhosas aí, aonde a gente chega, né? E aí, veja só, um detalhe. As pessoas quando a gente viaja nesses Boeing gigantescos, eu já prestei atenção nas cadeiras do lado. Tem gente que deita naquele Boeing ali gigante, às vezes viaja de 3 horas, 4, 5 horas, elas até roncam. Já percebeu? Elas roncam. E elas confiam tanto naquela máquina, elas confiam tanto também naquele piloto que está pilotando aquela máquina. Olha só, elas confiam no ser humano e confiam plenamente, fortemente numa máquina criada pelo ser humano. Olha que loucura! Como o cérebro faz os seres humanos acreditar. Mas as pessoas não acreditam e não confiam tão plenamente em Deus que Ele pode te ajudar. Ele já deu prova gigantesca para mim sobre uma confiança plena e absurda nele. O ano era 1996.
eu estava empreendendo, construía casa lá em São Luís para vender. E nessa época eu estava construindo umas casas bem grandes, e haja dinheiro para construir. Não estava sem vender essas casas ainda, estava na fase da construção. E eu tinha uma metalúrgica também bem grande. Todo o meu capital estava empregado naquilo ali. E eu tinha que vender as casas para poder fazer mais capital. Tinha terreno comprado, tinha minha casa, então tinha muita coisa mobilizada ali. E aí ia nascer minha filha do meio, a minha filha do meio. Hoje ela é psicóloga. O plano de saúde que eu tinha feito ali, para minha ex-esposa, ele não cobriu o parto ainda, pela carência. Eu fiz pensando que dava tempo, mas não. O médico adiantou, a médica, na verdade, a pediatra ali, para ela nascer basicamente alguns dias antes. Eu sei que não tinha como cobrir a carência. Aí eu fiquei pensando, ou eu levo para uma clínica particular, ou levo para um hospital público. Até fui visitar. As condições são bem precárias, a gente sabe disso, né? E a minha primeira filha nasceu no Antônio Prudente, em Fortaleza, hotel muito bacana, médicos muito bom. E eu falei também, a minha filha do meio também vai nascer. E aí eu conversei com Deus, né? Nessa semana eu conversei com Deus, depois que estava tudo marcado ali para dia 7 de dezembro, o nascimento dela. Conversei com Deus e falei, Senhor, a filha é um pouquinho minha, eu sou pai desse tantinho, e o Senhor é o pai dela, basicamente. Então, nós somos sócios aqui. Eu preciso, o parto, fui ver que era caro, eu preciso aí da sua ajuda, tá? Para a gente ver como é que a gente resolve essa situação. Interessante que no outro dia eu tive a inspiração de ir na melhor clínica de São Luís, a clínica São Marcos. E aí cheguei lá na recepção, perguntei quem era o proprietário, me falou que era o doutor. Na época, na verdade, era o gestor, doutor Pedro, né? Eu lembro como fosse hoje, tá? Tem quase 30 anos atrás, 29 anos atrás. E aí eu pedi para falar com ele, e ele me atendeu, e eu fui lá falar com ele. Doutor, eu quero trazer é, é, a minha ex-esposa aqui, na verdade era minha esposa na época, né? Para que a neném nasça aqui, nossa filhinha nasce aqui na sua clínica. A sua clínica é muito conceituada e eu preciso que ela nasça aqui. Eu quero que ela nasça aqui com o senhor. Ele ficou olhando assim para mim e eu gostaria de saber quanto é o parto. Eu queria negociar esse parto com o senhor aqui agora. Ele falou assim, o parto que eu cobro aqui é 6 mil reais. Eu lembro como fosse, né? É muita grana, 6 mil reais. Mas ele falou assim, eu vou fazer para você por 3 mil reais e eu vou dividir em 5 cheques de 500, 5 parcelas de 500, 5 parcelas, 6 parcelas de 500, foi, 6 parcelas de 500, exatamente. E aí, tudo bem, fechei, peguei a mão dele, apertei e fui para casa. 6 parcelas de 500, dá para eu pagar tranquilamente, eu vou enfrentar isso aí. A minha situação estava tão assim, meus cartões estavam tudo usado, talão de cheque eu não podia tirar porque o limite já estava usado, ele estava bem no sufoco. E o dinheiro que tinha era movimentando as empresas e os negócios, estava no sufoco total, eu lembro muito bem. Chegou o dia, levei lá para o parto, e aí o parto correu tudo normal, foi cesáreo, maravilhoso, tá? Um parto assim, ó, incrível. Até filmei, não sei nem foi eu se filmei. Aí eu não aguentei filmar. Pedi para uma pessoa filmar, tinha as câmeras que eu tinha. Tudo certinho, foi para ali para o quarto, o neném nasceu tudo bem, tudo bonitinho, tudo bacana, tudo certo, tudo legal. E aí passou, não sei se foi 2 dias, um ou 2 dias, foi cesáreo, não lembro quantos dias passou ali. E já estava na época de levar neném para casa. E eu ainda não tinha solução ali nos cartões, nem tinha conseguido pegar talão de cheque para poder dar as parcelas, as 6 parcelas de 500, não tinha. Mas estava confiando, Deus, se o Senhor mandou vir aqui, e eu senti que foi o Senhor que mandou vir aqui, estou aqui, então. E a moça, a,
a moça lá do hospital falou, ó, tá tudo certo, tudo liberado, você pode, se quiser pegar alguma coisa em casa, ela vai almoçar e já ficar tudo arrumadinho para o senhor vir pegar. E aí eu fui. Aí, sem nem nada na minha mente de preocupação. Fui em casa, peguei o carro, fui em casa pegar algumas coisas ali para ela, e era quase meio-dia. E eu morava no condomínio ali perto da Coama. Era na Coama, na verdade. Quando eu entrei no condomínio, tinha uma senhora com a saia comprida, eu lembro como fosse hoje. Essa senhora estava lá no meio da rua com um bloco, um papel, uma caneta, bem um dia bonito de sol ali, quase meio-dia, ali, parada ali dentro do condomínio, olhando na calçada. Eu parei o carro mais na frente. Aí eu voltei e fui perguntar para ela, a senhora está procurando alguma coisa? Ela falou, sim, eu estou procurando um apartamento para alugar. Aí, como eu já tinha negócio de apartamento, também de aluguel, de construção de casa, tinha imobiliária também, aí eu tinha a chave de um apartamento que eu estava alugando lá. Aí eu falei, eu tenho um apartamento aqui para alugar para a senhora. Mas foi tudo muito rápido, gente. Foi assim uma coisa impressionante. Ela foi comigo, subiu no apartamento, olhou o apartamento e perguntou quanto era. Eu falei R$ 500, é R$ 500 o aluguel. E ela falou, nossa, o senhor me aluga por 6 meses? Eu quero ficar só 6 meses. Algum problema ela estava tendo lá. Eu falei, sim, eu alugo para a senhora por 6 meses. E ela preencheu os 6 cheques de R$ 500. Quando eu vi aquela senhora preenchendo aquele cheque, meu coração ficou assim, eu quase chorei ali na frente dela. Eu fiquei, meu Pai Celestial, como você é grande, como você é poderoso. E aí a mulher, eu fiz um recibo ali no papel mesmo, dei para ela e depois fui fazer contrato, aquela coisa toda com ela. Peguei os cheques, já saí ali, fui em casa, peguei as coisas, cheguei no hospital cedo ainda, fui lá na secretaria, lá no escritório, lá acertei, dei os 6 cheques que a mulher tinha me dado, acertei tudo certinho e levei ela para casa. Assim, quando eu tenho essas experiências espirituais, gente, eu não falo para ninguém, eu passo por tudo isso muito calado, que eu sei que se eu falar para alguém, antes de acontecer, aquilo vai estragar, outra pessoa vai estragar. Eu sempre faço todas as experiências espirituais que eu tenho, só eu e Deus. Então, a confiança em Deus é uma das ferramentas mais poderosas que eu uso na minha vida constantemente, como empresário, tá? Como para tudo na minha vida financeira, na saúde, com tudo. Eu uso assim, ó, um absurdo de confiança plena em Deus. Se você colocar essa confiança em Deus, ele vai dizer assim, ele vai olhar para você e vai dizer, aquele ali sabe que eu existo. Ele vai te abençoar. Ele vai ser um teu parceiro, porque as pessoas, elas querem resolver as coisas na vida dela pela própria força que ela tem, pela própria inteligência que ela tem. E não consegue muitas vezes. Tem coisas que você não consegue resolver. Tem outras sim, que você até consegue. Mas tem maioria das coisas na tua vida que chega para a tua vida, que tu fica tentando resolver sozinho, sem a ajuda de Deus, é muito complexo, é muito difícil, tá? Então, aqui, esse testemunho que eu dou para você, de você confiar em Deus plenamente, ele vai te ajudar também com aquelas tuas preocupações que você tem no dia a dia. Como que eu vou pagar a prestação do carro? Eu não estou falando para você vai ficar irresponsável e abandonar tudo, mas você vai entrar em ação. Olha o que eu fiz. Eu fui na clínica, negociei o parto, aí eu voltei, eu fiz todas as ações e o resto Deus completou. Não é para você, eu estou com o aluguel da casa vai vencer no próximo mês, eu estou sem dinheiro. Não é para você ficar sentado esperando, tá? As graças, elas vão te alcançar de Deus, mas vai te alcançar se você estiver em movimento. Só te alcança, a palavra alcançar é porque você está em movimento. Então, se você estiver em movimento, aí sim, as graças de Deus, elas vão te alcançar sim. E se você fizer a tua parte, o máximo bem feito, Deus faz o resto. Pode confiar. Pega um problema mais sério que tu tiver aí. Aí você tem uma conversa com Deus, uma conversa bem clara com Ele. Conversa com Ele. Depois dessa conversa, confia 100% nele. Faz isso.
Aí, depois que acontecer, eu quero que você venha aqui, Haroldo, também aconteceu isso comigo. Escreva nos comentários, tá bom? Se você não me segue, já me segue aqui nesse canal, deixa teu like, aciona ali o sininho, né? Compartilha com teus amigos e a minha recomendação forte é que você confie plenamente em Deus. Coloque tua vida completamente na mão de Deus, que as coisas vão acontecer. Abraço.